Vamos lá, pessoal, bom dia. Se você está aqui, é sinal de que você já passou por todas as fases dos processos seletivos aqui da Gilicorp. Você vai agora entrar numa aula onde a gente fala um pouco dos conceitos básicos de limpeza e higienização hospitalar. Meu nome é Ricardo Dias, eu sou enfermeiro do trabalho da empresa e vou estar aqui por um tempinho falando com vocês. Bom, eu pertenço ao setor de saúde e segurança e saúde ocupacional da Gilicorp. Esse aqui é o serviço de limpeza e desinfecção hospitalar e a gente vai falar sobre higienização do ambiente hospitalar. É sempre bom entender o seguinte, que você tem que se considerar não somente um auxiliar de serviços gerais, mas sim um técnico de limpeza hospitalar, porque você vai aprender parte técnica. Você vai entender que o auxiliar de serviços gerais ele não tem a finalidade somente de limpar. Você vai fazer a limpeza e mais importante ainda é a desinfecção, onde você vai evitar que o mal maior se prolifere para o paciente. Então, para iniciar esse trabalho, é importante que a gente cumpra algumas normas do Ministério do Trabalho e da Vigilância Sanitária. Não são normas criadas pela empresa, mas sim normas criadas pelo governo, né? Como padrão de segurança do paciente, padrão de segurança do colaborador. Para a gente começar, a gente tem que cumprir alguns itens da NR32, que é a NR32 chama-se Norma Regulamentadora número 32, que é saúde e segurança no ambiente hospitalar. Primeira coisa, você não pode utilizar adorno. Mulheres não podem usar unha de acrigel, mulheres não podem usar esmalte escuro, tá? Não podem usar unhas longas, tá? Não podem usar piercing, brinco ou qualquer tipo de adorno, cordão, pulseira, nada disso. Os homens, a mesma coisa, e a gente ainda acrescenta que não pode ter barba. Ele não pode ter barba grande, não pode ter barba. O rosto tem que ser liso. Porque quando você tem barba, a máscara não sela na sua face, você aumenta a possibilidade de contaminação respiratória. Cabelo sempre preso, no caso das mulheres, unhas limpas, aparadas e sem esmalte. O profissional de sexo masculino, como eu falei, com a barba presa e cabelo curto. E uso de touca, tá? O gorrinho, a touquinha durante o expediente. E o uso do equipamento de proteção individual, que são as luvas de borracha, máscara, óculos, bota, avental, todos esses equipamentos aí. Outra coisa importante que a gente tem que falar sobre são os acidentes com material perfuro-cortante ou com contaminante. Se você sofreu um acidente onde você tenha se perfurado com uma agulha ou tenha se cortado com uma lâmina, com uma ampola, qualquer coisa nesse nível, um sangue que caiu na sua boca, no seu olho, que caiu na sua pele, que se contaminou, imediatamente você deve procurar o seu encarregado e a comissão de controle de infecção hospitalar e ir direto para a emergência do hospital. Você precisa iniciar uma avaliação médica para, se necessário, iniciar um tratamento profilático para HIV e hepatite B. E sempre que o processo seria, você se acidentou, vai para a emergência, chama o seu líder, vai para a emergência, ele vai acionar a comissão de controle, o serviço de controle de infecção hospitalar da unidade. Esse líder, aí lá na emergência vão ser feitos todos os procedimentos cabíveis e necessários para esses acidentes. E o líder imediatamente, o líder ou encarregado, depende da unidade que você vai estar, imediatamente tem que comunicar a segurança do trabalho. Aqui embaixo está ali o telefone e 2 e-mails, um do engenheiro de segurança e o outro da técnica de segurança. Eles têm que ser contactados de imediato. Tem que ser registrado esse acidente. Tá? Lembrando que é um acidente de trabalho, ele tem que, de fato, registrar esse acidente e ele tem que seguir alguns padrões. Uma vez que você foi atendido nesse hospital, o seu líder ou o seu encarregado vai te orientar depois. Você vai ter que ir na empresa no dia seguinte, vai agendar para ir lá, para você colher sangue também lá na empresa, registrar sua CAT, fazer exame, passar por uma avaliação do médico do trabalho, para a gente fazer um monitoramento de vocês. Lembre-se o seguinte: quando você sofre acidente biológico, você não deve esperar nenhum tempo. Você deve parar o que você está fazendo e ir para a emergência do hospital. Tá bom?
Quanto mais rápido você vai, mais rápido você inicia o tratamento, se for o caso, melhores as chances tem de você não adquirir uma doença infecto-contagiosa. A gente precisa entender os fatores que favorecem a contaminação, né? As superfícies limpas e desinfetadas conseguem reduzir cerca de 99% o número de micro-organismos. Esses micro-organismos, a gente está falando de micro-organismos multiresistentes e outros demais, que possam interferir na saúde do paciente, um fator de contaminação, né? E enquanto isso aqui eu estou falando de limpeza e desinfecção. Eu faço a limpeza e faço a desinfecção, que eu vou explicar daqui a pouco. Agora, quando eu só limpo, eu passo um paninho, uma água com sabão, eu estou reduzindo 80% dos micro-organismos. E isso é muito pouco para o controle de infecção. Algumas coisas favorecem a contaminação, né? As superfícies, né, elas transportam, elas carregam um risco mínimo de transmissão direta da infecção, mas pode contribuir para a contaminação cruzada, né, de pico secundário. Por que acontece? Se eu tenho um leito que não foi feita uma limpeza correta, se eu tenho uma parede, uma bancada, uma superfície qualquer que essa limpeza não foi feita corretamente, quando o profissional médico, enfermeiro, técnico, fisioterapeuta, os demais profissionais tocam nessa superfície contaminada e tocam no paciente, eles estão promovendo uma infecção cruzada, ou seja, estão transportando aquela contaminação para o paciente. E isso não pode, tá? A limpeza e desinfecção, ela tem a finalidade de preparar o ambiente nas suas atividades, mantendo a ordem e conservando os equipamentos e instalações, para evitar a disseminação, o avanço das infecções, né? Que essas são as infecções relacionadas à assistência de saúde. O que eu quero dizer para vocês? Vocês vão receber, no ato da sua admissão aqui agora, além fez esse treinamento, vocês se apresentaram na sua unidade, você vai receber seus APIs, você vai receber seus materiais, seu carro funcional, todos os equipamentos do carro funcional. Esses equipamentos são de sua responsabilidade. Caso ele suma, caso ele desapareça, quebre, algo desse tipo, você precisa se reportar ao teu encarregado, explicar o que aconteceu para que isso não gere um problema maior. Nós já falamos aqui um pouco sobre os adornos, mas eu gosto de repetir. Então, o adorno é zero, nossa fiscalização de segurança do trabalho vai estar sempre rodando dentro da unidade, né? Nossos enfermeiros responsáveis técnicos pela limpeza e desinfecção também vão estar rodando nas unidades. Com isso, você não vai poder estar de adorno, com unha grande e tudo mais. Por quê? Porque se isso acontecer, você vai ser notificado. Isso pode gerar uma advertência para você. A limpeza e desinfecção hospitalar é uma coisa que nós não podemos. Não existe a possibilidade de uso de vassoura dentro do ambiente hospitalar, né? Não pode ter varrição a seco. A varrição tem que ser sempre varrição úmida, né? Porque a varrição seca favorece a dispersão, o micro-organismo ficar voando pelo aquele ambiente ali, né? E vão veicular, vão levar micro-organismo através da partícula e do pó e contaminar demais áreas. Então, dou um exemplo. Se você fizer uma varrição, pegar uma vassoura e varrer dentro de um ambiente, você vai levantar poeira. Então, em cima do armário vai um micro-organismo para lá, em cima de um computador e tudo mais. Então, é proibido o uso de vassoura dentro da unidade hospitalar. Utilizar sempre a varredura úmida, que pode ser realizada com os mops cabeleira, mais tradicionalmente conhecido, que são os mops úmidos, ou os panos de chão, os panos de limpeza de piso. Porém, cabe ressaltar que os manuais da vigilância sanitária não nos impedem de usar o pano, porém elas recomendam que não sejam utilizados e dê preferência ao mop. Porque quando você utiliza o mop, você seca o mop através de um balde espremedor. Você espreme para poder tirar o excesso de água. Quando você usa o pano, você tem que molhar ele, lavar ele e torcer o pano. Quando você torce esse pano, você está se colocando em risco na condição de poder ter uma agulha, uma lâmina, uma ampola quebrada, um pedaço de material que te corte ou te fure ali dentro. E isso pode causar um acidente de trabalho e te contaminar. Então, aqui nessa imagem, nós temos a foto aqui de um mop úmido e temos a imagem ali de um cabo LT utilizando um pano como
um elemento de limpeza úmida ali também, varrição úmida. Nós vamos ouvir falar de vários materiais, né, de vários produtos que vão ser utilizados dentro da limpeza e desinfecção hospitalar. Então, o uso de desinfetantes fica reservado apenas para as superfícies que mantenham matéria orgânica ou indicação do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar. O que é isso? Os desinfetantes de uso hospitalar não são os desinfetantes tradicionais que utilizamos em casa, são desinfetantes específicos que combatem os micro-organismos multiresistentes. Nós temos vários. Podemos citar aqui o quaternário de amônia, de quinta geração. Podemos citar aqui o monopersulfato de potássio. Podemos citar vários outros. Na nossa empresa, nós utilizamos mais comumente o quaternário de amônia, que tem um nome comercial de Mirax BG, de Oxivia, né, e alguns outros. Então, vocês vão sempre atentar para isso. Quando vocês forem buscar o produto desinfetante de uso hospitalar, vocês foquem sempre o seguinte: que desinfetante é esse? É um quaternário de amônia? Tradicional ou muito comum dentro da nossa empresa, nós temos o quaternário de amônia como uma referência. Né? Todos esses produtos, aí nós vamos ter os desinfetantes normais, os odorizadores, né, que são os desinfetantes que têm um pouco de odor fraco, mas tem para poder deixar um cheiro agradável um odor agradável naquele ambiente. Nós temos os detergentes neutros, os sabões neutros, nós temos o hipoclorito, que também é muito utilizado, porém tem suas restrições. No nosso caso, nós utilizamos o hipoclorito em algumas unidades nossas somente para limpeza de banheiro, tá? Em algumas outras unidades, por solicitação do cliente, a gente pode utilizá-lo também em demais áreas, mas aí vai de acordo com a unidade, o seu encarregado vai te dizer isso. Todos esses produtos, eles têm que estar registrados, tem que ter um documento que chama FISP, que é a ficha de instrução desse produto químico, de informação do produto químico. Todos eles têm que estar registrados na Anvisa, na Vigilância Sanitária. E ter o aval, né, está homologado pelo controle de infecção hospitalar daquela unidade ali. Então, detalhezinhos que a gente precisa entender sobre os produtos. Somente produtos, a gente só vai utilizar os produtos que são padronizados pela CCIH. Todos os produtos que forem utilizados têm que ter rótulo. Ah, Ricardo, eu fui ali, levei o meu borrifador, peguei um hipoclorito. Estou dando um exemplo do hipoclorito aqui, ou um sabão, seja lá o que for. Quando aquele hipoclorito é colocado dentro do borrifador, você vai ter que. O borrifador tem que estar com uma etiqueta, com o nome do produto, a data do envasamento, do invase, a data que colocou o produto ali dentro, a validade daquele produto ali, por quantos dias ele pode ser utilizado, tá? Porque ele tem a validade para a utilização dele. E a especificação do produto. Isso é obrigatório. Isso é requisito legal. Isso é lei. Se não tiver assim, está errado, tá? Nós não podemos misturar produtos. Aquela receitinha caseira, mistura um pouquinho de cloro com isso aqui, sai uma fumaça, resolve o problema. Não, não podemos, tá? Preparar soluções somente para uso imediato. Evita ficar preparando o produto. Ah, vou limpar amanhã, vou preparar o produto hoje. Não pode, tá bom? Outro fator importante, recolher os resíduos. Os resíduos, né, que são os lixos, eles são colocados dentro das lixeiras, dos contentores de resíduo. Então, nós temos os contentores de cor branca, que são para resíduos infectantes e contaminantes, lixeiras cinzas ou pretas ou de outra cor, para, normalmente, azul, cinza ou preto, para resíduo comum, papel, plástico, essas coisas assim. Independente do resíduo que for, essa lixeira ou esse contentor ele tem que estar identificado com a categoria do resíduo que tem ali dentro. Se esse aqui é infectante, tem que ter etiqueta de infectante. Se esse aqui é comum, tem que ter etiqueta de resíduo comum. Tá? Quando você recolher esses sacos, os sacos não podem transbordar. Ele tem que ocupar mais ou menos 80% desse saco, porque você precisa amarrar a boca do saco. Você deve transportar esse resíduo. Por exemplo, você está na enfermaria,
vai recolher esse resíduo da enfermaria pro expurgo, que é o seu papel. Você tem que acondicionar ele dentro lá do seu carro funcional, tem uma bolsa, você vai pegar esse saco de lixo, vai colocar ali dentro, vai conduzir ele até o expurgo, evitando que fique com esse saco de lixo batendo para lá e para cá. Um dos principais acidentes que acontece com um auxiliar de serviços gerais hospitalar é lesão pérfuro cortante, corte machucado na perna, porque anda com um saco de lixo próximo à perna, né? Quando você colocar ele dentro do expurgo, o resíduo não pode, a lixeira não pode ficar com tampa aberta. Se você for lá colocar e aquela tampa já tiver cheio, com transbordo, ou seja, transbordando aquele resíduo, e estiver sem tampa ou com a tampa sem poder fechar por conta disso, você já tem que comunicar imediatamente o teu líder para que ele acione o coletor que venha buscar aquele resíduo ali. Tá? Dentro do hospital nós temos de classificação de determinadas áreas, nós chamamos de áreas críticas e semicríticas. As áreas críticas são os ambientes onde existe risco aumentado de transmissão de infecção, onde se realizam procedimentos de risco com ou sem paciente, ou onde se encontram pacientes imunodeprimidos, ou seja, pacientes que têm a imunidade muito baixa e já possuem algumas doenças infecto-contagiosas ou venham poder adquirir. Então, posso citar como exemplo de área crítica: centro cirúrgico, centro obstétrico, CTI, hemodiálise, laboratório, banco de sangue, hemodinâmica, transporte, unidade de transporte, no caso das ambulâncias, unidade de queimados, isolamento ou precaução de contato, os berçários de alto risco, central de material e esterilização nectária. Todos esses são áreas críticas, aonde eu preciso ter o maior cuidado ali. Já as áreas semicríticas são todos os compartimentos ocupados por pacientes com doença infecciosa de baixa transmissão, né? Então, eu posso dar um exemplo disso aqui: as enfermarias, os apartamentos, os ambulatórios, os banheiros, postos de enfermagem. Então, esses são semicríticos. E as áreas não críticas são todas as demais áreas onde não são ocupados pelo paciente. Então, a gente pode dar aqui um exemplo: vestiário, a copa, a recepção, né, áreas administrativas, almoxarifado. Essas áreas são áreas não críticas. A limpeza, ela consiste na remoção da sujidade depositada na superfície, né? Então, o processo de tratamento de limpeza hospitalar, ele se divide em duas partes: limpeza e desinfecção, como eu falei lá inicialmente. Quando você tem um processo de limpeza, eu vou tirar o excesso. O que é esse excesso? Eu tenho uma parede que está suja, uma maca que está suja de sangue. Água, sabão, Perfex, tiro aquele excesso, seco, pego lá o meu desinfetante de uso hospitalar, que no nosso caso é o quaternário de amônia, vou aplicar o quaternário, beleza. Fiz a limpeza em retirar com água e sabão e agora eu faço a desinfecção com o uso desse produto, tá? Independente da área ser higienizada, o importante é a remoção mecânica, ou seja, com a mão, com a esponja, né, que nós temos são as fibras, retirado dessa sujidade e não simplesmente passar pano para espalhar a sujeira para lá. A gente tem que, de fato, limpar. Tá? Dentro desse processo de limpeza, nós temos dois tempos dessa limpeza: a limpeza concorrente e a limpeza terminal, né? A limpeza concorrente é aquela limpeza diária. Eu gosto até de brincar dizendo o seguinte: a limpeza concorrente, trazendo a nossa casa como exemplo, é aquela, você sai de manhã para trabalhar, o que é que você faz? Você tira um lixo da cozinha, tira um lixo do banheiro, passa uma vassourinha na casa rapidinho, cobre a sua cama, tira um excesso de sujeira daquele e outro daqui, pum, e vai trabalhar. Quando chega no sábado, você levanta, liga o som da sua casa, bota a cadeira para cima da mesa, levanta tudo, tira tudo do lugar e faz aquele geralzão. Essa seria a limpeza terminal. A gente vai falar agora da limpeza concorrente dentro do hospital. Então, na limpeza concorrente dentro de um hospital, você vai ter que fazer cotidianamente, todo dia. Você vai chegar no seu plantão, você vai receber o seu plantão, vai separar o seu material, vai organizar seu carro funcional e vai para o próximo nível. Qual o próximo nível? Vai entrar na enfermaria, vai se identificar, vai dar bom dia, vai no banheiro, recolhe o resíduo,
tira o lixo de lá, tira o lixo da enfermaria. Depois você vai lá, repõe sabão, papel toalha, papel higiênico, álcool gel. Depois você limpa a janela, limpa as superfícies, tá? Mesa se tiver, a maca, a parte mais sensível da maca, tá? Você faz essa limpeza, porta, maçaneta, e aí, por fim, você vem fazendo a varrição úmida, tá bom? Fazendo essa varrição úmida. Essa é a limpeza concorrente, é aquela limpeza diária. Essa limpeza concorrente, tecnicamente dizendo, a gente tem definições estabelecidas pelo Manual de Limpeza e Desinfecção da Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde. Então, só para vocês entenderem ali, nas áreas críticas, eu tenho que limpar no mínimo 3 vezes por dia, em horário pré-estabelecido e sempre que necessário, essas limpezas. E aí eu venho seguindo ali áreas críticas, não críticas e semicríticas, e as áreas comuns, tá bom? A limpeza terminal, ela trata de uma limpeza mais completa, que inclui todas as superfícies horizontais e verticais, interna e externa. Ela é utilizada na unidade do paciente. Então, quando é que eu faço uma limpeza terminal? No seguinte momento. Primeiro, eu posso fazer na alta do paciente, no óbito do paciente, na transferência do paciente. Ou então eu posso fazer uma limpeza terminal programada. O que é isso? Aquele paciente está internado por muito tempo, então a cada 5, 10, 15, depende da unidade, depende do cronograma lá de limpeza, você vai aplicar a limpeza terminal ali. Ela é realizada na unidade do paciente, após alta hospitalar, como eu falei, desocupação do leito e tudo mais. Ele inclui limpeza de teto, parede, piso, artigos e superfície. Então, se eu tenho... eu limpei teto, eu limpei parede, eu limpei a maca, desculpa, teto, parede, limpei banheiro, limpei mesinha de cabeceira, limpei suporte de soro, por penúltimo eu limpo a maca e depois eu finalizo fazendo a varrição. Limpo porta, maçaneta e tudo mais. Eu faço limpeza no setor todo, depois eu venho fazendo a desinfecção com o desinfetante de uso hospitalar, tá? Limpo o colchão da maca e tudo mais. Dentro de um ambiente hospitalar, o local mais contaminado é o leito. Então a gente vai ter que dar uma importância maior para a limpeza do leito, sem desmerecer os demais pontos, tá? Então, a limpeza terminal ela é de suma importância para você manter o índice de infecção baixo. Uma coisa importante que a gente deve fazer é entender que, numa limpeza terminal, por exemplo, todas as limpezas devem ser feitas dentro de um processo. Limpeza de teto tem que ser feita sempre em uma única direção. Você vai pegar do seu lado esquerdo, trazendo até a porta, limpando sempre assim, da esquerda para a direita. A parede você vai começar de cima para baixo, da esquerda para a direita também, sempre saindo do ambiente. E sempre numa posição única. Nunca você vai esfregar dessa forma aqui. Você vai esfregar, sempre puxar, limpando dessa forma. É unidirecional, em uma única direção. Eu não posso ficar esfregando para lá e para cá, senão eu só estou jogando sujeira para lá e transportando ela assim, tá? Então, nessas limpezas terminais, eu posso fazer um cronograma de data semanal, mensal, quinzenal, depende da forma com que eu vou avaliar da criticidade daquele ambiente ali. Uma outra coisa são a técnica dos 2 baldes. Para quem não conhece, a técnica dos 2 baldes, ela se define da seguinte forma. Eu sempre tenho que trabalhar com um balde de cor clara e um balde de cor escura. Tradicionalmente, nós utilizamos aí a cor vermelha e azul, tá? Ou amarela e verde. Sempre nós vamos colocar no balde claro a água limpa e no balde escuro a água suja. O que significa isso? Essa água limpa ela vai estar com algum desinfetante ou com algum sabão ou com algum detergente neutro que você vai utilizar para fazer a limpeza. Então você vai submergir, você vai enfiar os panos ali dentro, se você estiver utilizando pano, depois eu falo do mop, colocou o pano, tirou o excesso, faz a varrição úmida. Acabou a varrição, você vai espremer esse pano no balde vermelho, que é água suja, vai tirar aquele excesso, vai voltar no balde branco, vai molhar de novo, vai espremer lavando esse pano para o balde vermelho novamente.
Isso você vai fazer todas as vezes que você estiver no setor. Então, se eu estou na enfermaria 1, fiz a minha limpeza, passei para a enfermaria 2, quando eu chegar na enfermaria 2, eu tenho que jogar toda essa água fora, colocar uma nova água, higienizar esse pano com hipoclorito e tudo mais, lavar ele para poder ser utilizado no ambiente seguinte. O ideal é que a gente não utilize o mesmo pano para limpar outras áreas. Quando eu utilizo o mop cabeleira, né, para fazer a varrição úmida, esse mop ele faz o mesmo papel do pano, porém eu não preciso espremer. Eu vou molhar ele na água limpa, vou espremer para tirar o excesso da água, faço a varrição, depois eu venho, molho novamente ali, depois eu venho, espremo ele, tiro o excesso da sujeira, molho novamente, limpo, faço, espremo novamente para voltar para a minha varrição. Lembrando que a varrição sempre tem que ser feita em formato de S ou de 8. Eu nunca vou varrer igual em casa, para lá e para cá. Então eu tenho que fazer dessa forma aqui, sempre trazendo numa posição única, em formato de S ou de 8, o contrário. Tá bom? Então, ensaboar é a ação de fricção, ou seja, de passar o sabão ou detergente neutro sobre a superfície com a finalidade de remover toda a sujeira. Nessa etapa, um dos baldes vai ter água e o outro vai ter sabão, como eu falei. Enxágua e seca. Enxágua e seca e vai utilizando, como eu falei lá. Então, aqui a gente pode dar um passo a passo, que é colocar o material necessário no carro funcional. O carro funcional é o que está nessa foto aí. Esse carro aí. O carro funcional serve para quê? Para transportar ali placa de sinalização, os baldes de superfície, o balde espremedor, o rodo, o mop 1, o LT, o cabo do LT, os borrifadores. Lá atrás tem uma bolsa, que é uma bolsa de resíduos, você não vai jogar lixo ali dentro, você vai botar os sacos de lixo ali dentro para transportar. Então, essa é a sua estação de trabalho. Então, ela tem que ser muito bem preservada para que você possa trabalhar com ele ali. Então, você coloca o material necessário nele, sempre você mantém ele num local para não obstruir a passagem. Então, você vai limpar uma enfermaria, você deixa ele do lado de fora, na porta, entra, faz higienização, cumprimenta o paciente, os acompanhantes, né? O fator de educação é importante, coloca seus equipamentos de proteção individual e vai executar a atividade, né? Então aí você começa a sua limpeza da unidade, incluindo maçaneta, porta, tentar para as etapas de retirada de pó, ensaboar, enxaguar, remover as partículas menores, que são migalhas, papel, cabelo e outras coisas que ficam assim. Então você vai fazer essa varrição úmida, vai trazer esse resíduo até a próxima porta, nunca vai jogar para fora ou para dentro do banheiro, não pode. Retira com a pá, cata e joga dentro da lixeira, né? Então, fica aqui algumas dicas também nesse momento, que é você não pode tocar na maçaneta utilizando luva. Você não pode tocar, por exemplo, em um pertence do paciente utilizando luva. Você não tem nem que tocar no pertence do paciente, muito menos de luva, tá? Evitar sempre esquecer algum material de limpeza dentro do ambiente do paciente. Não vamos ter aquela cultura de guardar um rodinho atrás da porta do banheiro. Isso não pode, né? Todos os baldes devem ser lavados e secos antes da nova utilização. É aquilo que eu falei. Se eu tratei uma enfermaria, quando eu for para outra, eu tenho que lavar, tá? O uso de desinfetante ou sabão neutro ele é restrito aos locais onde tem a matéria orgânica, ou seja, sangue e fluidos corporais, vômito, fezes, urina e tudo mais. E todo dia, de manhã, de tarde e de noite, essas revisões da limpeza têm que ser realizadas, tá? Aqui nós temos em cima uma foto de um carro funcional, e embaixo uma foto do balde espremedor, que eu já comentei com vocês, né? E uma coisa importante está relacionada ao uso das luvas. Nós vamos sempre utilizar luvas de borracha, não vamos utilizar luvas de procedimento ou luvas cirúrgicas. As luvas de borracha, conforme os manuais determinam, vão ser sempre utilizadas cores escuras nas partes baixas e cores claras nas partes baixas. No nosso caso, na nossa empresa, nós utilizamos a verde como cor escura e a amarela como cor clara. E temos uma terceira luva que é azul, que eu vou explicar para vocês. Então, para a gente poder gravar
Toda vez que você for limpar da sua cintura para baixo, você vai utilizar a luva verde. Da sua cintura para cima, você vai utilizar a luva amarela. E a luva azul é somente para limpeza dos banheiros. Tá ok? Outra coisa que você precisa ter cuidado são com as descarpacos, que nós chamamos, que na verdade são caixas rígidas para que recolhe o material pérfuro cortante. O que são pérfuro cortantes? Agulha, lâmina de bisturi, objetos cortantes e pontiagudos de um modo geral. Essa caixa ela vai ser montada por nós, entregue no setor e só vamos retirar quando a enfermagem lacrar essa caixa e solicitar que a gente retire. Quando você for acionado para retirar, você nunca vai pegar essa caixa segurando pelo lado, nem por baixo. Você vai segurar pela alça. Vocês estão vendo que tem uma alça ali. Então, essa alça que você tem que segurar. Vai pegar por essa alça, vai botar dentro do saco branco leitoso e vai conduzir esse saco branco leitoso com a caixa até o expurgo e colocar lá dentro da lixeira de resíduo infectante. Nunca ande com esse saco, com essa caixa dentro, próximo à sua perna, porque você corre o risco de se perfurar, porque essa caixa é de papelão, então às vezes a agulha transfixa e você pode se acidentar, tá? Outra coisa, nunca tente empurrar a agulha, os lixinhos que estiverem ali dentro, os pérfuro cortantes com o dedo, você vai se lesionar. Então aqui eu tenho uma foto que mostra uma lixeira ali, que eu não sei se ela é comum ou não, mas foi uma lixeira que a gente pegou para mostrar. Olha como está desprezada a caixa de pérfuro cortante ali do lado. Está errado. Essa lixeira deveria ser um saco branco, a caixa já está dentro do saco branco, ela deveria ser descartada dentro da lixeira branca, um outro saco branco para poder ser descartado lá na central de resíduo. Tá bom? Os desinfetantes, como eu falei, eles são que nós mais utilizamos, são da classe dos quaternários de amônio. Podemos ter outro, mas quando outros tiverem, dependendo do contrato, nós vamos explicar especificamente sobre ele. Mas, vias de regra, fiz a limpeza com água, sabão neutro ou detergente neutro. Depois que eu seco, eu venho e aplico o quaternário. Eu sempre, detalhe para vocês, eu nunca vou borrifar o produto na superfície, nenhum produto, nunca se borrifa nada, sabão, cloro, hipoclorito, sabão, o quaternário, nunca vou borrifar na parede ou na superfície, eu sempre borrifo no pano, no Perfex, aplico lá e nunca borrifo na superfície. Então, no processo de limpeza e desinfecção, eu faço a limpeza com água e sabão neutro ou detergente neutro, seco, aplico o quaternário de amônia, passo na superfície, deixo agir por 10 minutos, ele vai secar sozinho e daí eu concluí o meu processo de limpeza. Tá? Então, vou repetir aqui para a gente finalizar. As condutas em caso de acidente com material biológico e pérfuro cortante. Em caso de acidente com material biológico, sempre é correr para a emergência, chamar o seu líder ou encarregado, comunicar ao seu líder e seu encarregado. Seu líder e seu encarregado vão imediatamente comunicar à Comissão de Controle de Infecção Hospitalar e, obrigatoriamente, comunicar a segurança do trabalho da empresa para que a gente possa realizar a comunicação de acidente de trabalho e as demais ações de saúde ocupacional, de mapeamento e monitoramento desse acidentado. Sejam bem-vindos à empresa, trabalhem com segurança e qualquer dúvida é só nos contactar.